Paula Lourenço, advogada de Charles Smith e Manuel Pedro, é convidada desta edição da noite. Muito boa noite. Boa noite. Estes são os dois únicos arguidos que foram acusados, no caso Freeport, por tentativa de extorsão. É esse o crime pelo qual vão responder. Porquê é que ficou surpreendida com o teor da acusação? Bem, primeiro porque, como todos sabemos, este processo girou sempre à volta das questões relativas ao licenciamento do Freeport. É um processo, como já tem sido referido muitas vezes, se iniciou em 2005. O que estava em causa era a inusitada celeridade que supostamente tinha tido a aprovação do licenciamento. Discutiam-se questões relativas à corrupção, a branqueamento de capitais e a tráfico de influências. E foi com esses fundamentos que se fizeram buscas, foi com esses fundamentos que se colocaram telefones sob escuta, foi com esse fundamento que se pediu o levantamento de sigilo bancário, foi com esse fundamento que se pediram cartas rogatórias. E falava-se em indícios fortes, indícios bastantes para pedir diligências gravosas e atentatórias de direitos fundamentais dos cidadãos. Um dos clientes que eu represento, o engenheiro Charles Smith, foi ouvido várias vezes em Londres, a pedido, é preciso que se diga, das autoridades portuguesas. Eu tenho na minha mão documentos que o demonstram, a pedido das autoridades portuguesas, que mandavam um conjunto de perguntas e documentos às polícias inglesas para que o engenheiro Charles Smith aí fosse questionado sobre diversas matérias que interessavam à justiça e ao panorama português. E aquilo que se discutiu de sempre foi se havia ou não havia pagamento de luvas, subornos, no caso o licenciamento do processo Freeport. Há bocado havia na peça que os senhores procuradores tinham um conjunto de perguntas já completamente esclarecidas para fazer ao Primeiro-Ministro. Ora, vêm, aliás, transcritas no Jornal Público. Se olharmos para essas perguntas, então verificamos que os senhores procuradores, até ao último momento, até ao momento de deduzir a acusação, continuavam com uma ideia de que havia uma possibilidade de existir corrupção, de existir alguma suspeita de corrupção. Então, este despacho, eu fui notificada do despacho de arquivamento e do despacho de acusação, parece um jogo de escolha múltipla. Como assim? Dizendo assim, bom, isto não dá para corrupção, então vamos escolher outro ilícito qualquer, extorsão. É um jogo, parece um jogo de escolha múltipla. E os processos não são desenvolvidos assim, não são organizados assim. A verdade é que este processo é um processo que registra tantas irregularidades e tantas entropias desde o seu início, que compreender o desfecho que teve o processo, compreender a acusação deste processo, só é possível como nos ensina a história, recuando e sabendo como se inicia este processo. Qual foi a gênese deste processo? A memória é curta. Isso leva-nos à resposta sobre a forma como ele termina? Ou como ele chega a este ponto? Sim. Só é possível compreender o desfecho deste processo se passarmos à gênese deste processo. A comunicação social falou muito sobre isso. Mas estamos a falar sobre a questão do grupo da Aroeira, sobre o facto de tudo ser controlado por um grupo de informadores, onde havia um empresário da comunicação social, um advogado, um político, e há o processo, que é o chamado processo Torrão, o processo 128, que mostra que foram recolhidos documentos bancários, documentos registrais, de maneira lícita, documentos esses dizendo respeito à vida privada do engenheiro José Sócrates, e verificamos desde o início desse processo que estes informadores controlavam a investigação. E há elementos nesse processo que são chocantes. Lembro-me, por exemplo, de uma frase, não digo que seja textualmente isto, mas será muito próximo disto, em que um dos informadores dizia para uma das inspetoras que assina o relatório final, a inspetora Carla Gomes, diz, mas é a Maria Alice, que ande com isto rápido que se despache, quanto mais depressa melhor. E vemos isso no processo. E verificamos, por exemplo, declarações da inspetora Carla Gomes a dizer que toda a documentação que foi junto aos autos na fase inicial foi junta por este grupo de informadores, que não só a entregaram ao processo, como faziam memorandos.
a esclarecer, a analisar essa documentação. Mantiveram o controle sobre o processo durante estes 6 anos? Mantiveram o controle sobre o processo e sobre a investigação. Estamos a falar de quem? Estamos a falar de estamos a falar de pessoas, das pessoas que compunham o grupo da Aroeira. Não me recordo o nome de todos, lembro-me do Dr. Miguel Almeida, lembro-me do Dr. José Maria Belo, lembro-me do Sr. Armando Carneiro, julgo que ainda haverá mais pessoas, mas esse era o grupo. Lembro-me de haver uma pessoa que estava em movimento paralelo com a Aroeira, que é um dos assistentes do processo de Zeferino de Boal, e, portanto, o que nós verificamos nesse processo é que havia um controle manifesto dos informadores relativamente à investigação. E a verdade é que o inquérito é aberto no dia 7 de fevereiro de 2005 e nesse mesmo dia são ordenadas as buscas. E vemos nesse processo 128 que os tais informadores sabiam que tinham havido buscas, sabia quantas equipas a Polícia Judiciária tinha, sabia os locais exatos onde a Polícia Judiciária tinha ido. E pede a sequela das buscas que eles sabiam que existiam. A inspetora Carla Gomes diz que todos os números de telefone que foram escutados foram fornecidos pelos informadores. E sem entendermos esta gênese, sem entendermos a gênese do processo, dificilmente compreenderemos o andamento anormal do processo e o desfecho deste processo. Depois temos uma outra fase que é completamente anómala, que é o processo em Inglaterra. Esse também tinha alguma forma de controle por parte deste grupo? Não tinha nenhuma forma de controle, até porque eu julgo que para páginas tantas, quando surge o processo Torrão, quando se percebem as anomalias que o processo tinha tido, há um afastamento da investigação desse grupo de informadores, que foi julgado tão importante para o processo até àquela altura. Eu acompanhei, como referi, o meu cliente em Inglaterra todas as vezes que ele lá foi, quer prestando declarações na investigação privada que foi promovida pelo Freeport, com a Sociedade de Advogados Deckers, quer depois no âmbito das diligências que foram promovidas pela Polícia de Londres e pelo SFO, trabalhando em conjunto. E o que verifiquei desde o início é que não havia nenhuma autonomia do processo inglês. Nós fizemos uma longa exposição que dirigimos ao Procurador-Geral da República em abril de 2009, em que dávamos conta exatamente dessa circunstância. Não havia um processo inglês. Eu fui várias vezes pela Inglaterra e fiquei lá à espera, porque os senhores da polícia em Londres estavam à espera de informações, perguntas e documentos que lhe eram dirigidos pela polícia portuguesa, a propósito de várias circunstâncias, nomeadamente do famoso DVD. Como ele não podia ser usado em Portugal, uma vez que aqui era prova proibida, fazia-se um jogo de jurisdições, passava-se esse elemento de prova para a Inglaterra. O suspeito, Charles Smith, era inquirido, era interrogado em Londres sobre essa matéria e depois tudo vinha para Portugal transmutado sobre a veste de resposta a uma carta rogatória. Eu não estou a dizer pela primeira vez. Validando o material que estava dentro do DVD e que cá nunca seria aceito. Validando, fazendo-se perguntas, investigando, fazendo-se uma investigação relativamente a um meio de prova que em Portugal não só não é permitido que esteja no processo, como o seu uso constitui a prática de um crime. Gravação ilícita, nos termos do artigo 199 do Código Penal. E as provas obtidas dessa forma fazem parte da acusação contra Charles Smith? Eu tenho que lhe dizer o seguinte: comecei a consultar o processo no dia de ontem. Consultei só os 7 primeiros volumes. Preciso saber, por razões várias, até para averiguar da responsabilidade penal dos investigadores do processo, se foram recolhidos para os autos elementos de prova que estão proibidos. Nós dizemos, os penalistas chamam a essa prova que é obtida ilegalmente a partir de um elemento que é prova proibida, chama-se a isso o fruto da árvore envenenada. Se aquilo constitui um elemento envenenado, os frutos que tiver, obviamente, envenenados estarão. É o suficiente para contaminar o resto do processo? É suficiente para contaminar o resto do processo. E devo dizer que ainda não tive acesso a esses elementos. Mas gostava muito que as pessoas entendessem uma coisa. Este processo começa mal, começa com este grupo da Aroeira,
continua mal. Quando se faz a busca, não se faz a busca com um documento legal, mas com o famoso documento de busca 2, que sai no Independente em fevereiro de 2005, ou seja, num documento em que dizia que deviam ser apreendidos elementos relativos a José Sócrates, à mãe de José Sócrates e a várias outras pessoas que não eram sequer suspeitos no processo. Continua mal quando se juntam aos autos elementos de prova proibida. Mal continua quando se tenta branquear esses elementos de prova proibida através de uma jurisdição estrangeira. Continua mal quando se gera comunicação social para fazer passar um quadro de investigação. Eu recordo-me que, por exemplo, o Jornal Sol, houve edições que chegou a ter 7 documentos do processo, 7 mails do processo. E, portanto, este processo está eivado de irregularidades. Com que intenção desde o início?